O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. Agora o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. De autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a proposta também prevê que o poder público poderá se responsabilizar pelos efeitos da vacinação, cláusula exigida pelas farmacêuticas Pfizer e Janssen e muito criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta, o ministro Onyx Lorenzoni sinalizou que o presidente pode vetar a isenção de responsabilidade do fabricante por eventuais efeitos colaterais de vacinas. Enquanto o debate é travado aqui no Brasil, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quinta-feira que iniciaram os testes de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. O objetivo do reforço é tentar aumentar a eficácia do imunizante contra as novas variantes do coronavírus. Na primeira fase do novo estudo, uma terceira dose de 30 microgramas será dada a até 144 pessoas que receberam as 2 doses da vacina entre 6 a 12 meses atrás no teste de segurança original. O nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta-feira, começa com você, Guilherme Fiuza. A sua avaliação, Fiuza, sobre essa decisão do Senado e também sobre esse anúncio da Pfizer e da BioNTech sobre uma possível terceira dose da vacina contra a Covid. Fiuza. Nós estamos sonhando aí com novos tempos, a troca de comando no Senado e na Câmara. Não sei quanto tempo vai durar esse sonho, né? O presidente do Senado já se antecipa com uma proposta que é contrária ao contribuinte, contrária ao cidadão e também contrária à posição assumida pelo governo federal. Será que vem aí mais um Alcolumbre? O Alcolumbre está lá na CCJ, né? Um dos mentores do Rodrigo Pacheco, o presidente Rodrigo Pacheco, segundo ele mesmo comentou na sua eleição, é o senador Antônio Anastasia, né? Ex-governador de Minas Gerais, bom governador, inclusive, de Minas Gerais, mas que partiu aí numa religião da vacinação, né? Não tem nada a ver com ciência, retirando, por exemplo, da Anvisa autonomia para fazer o devido exame das substâncias, né? Ele é autor daquela lei que dá 72 horas para a Anvisa se pronunciar sobre a autorização de vacina, o que é um absurdo, o que é, na verdade, na prática, a revogação da autoridade sanitária no país. E vem aí o seu pupilo Rodrigo Pacheco fazendo a mesma coisa, tentando dar ao grande laboratório esse mundo dos sonhos, que é você desenvolver um imunizante muito rapidamente. A gente sabe que essas vacinas foram feitas a toque de caixa, os períodos de observação chegam aí a 6 meses, um pouco mais do que isso, às vezes menos, e a observação será feita na população. O efeito adverso que possa vir a acarretar, segundo esta proposição trazida pelo novo presidente do Senado, isenta o fabricante de qualquer responsabilidade. É sobre algo que, na verdade, ensejará anos de observação, como nós sabemos, né? Os precipitados aí não permitem que se diga isso. Aliás, esse embate, Vitor, esse debate, ele tem embargos bastante estranhos, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que se busca uma celeridade estranha e não desejável para a aprovação das vacinas, se cria embargos para a discussão dos tratamentos precoces, né? São experimentais ambos, né? Tem os estudos aí das vacinas indicando possibilidade de eficácia e de segurança e tem estudos sobre a possibilidade de eficácia dos tratamentos precoces, que são mais baratos e com menos riscos, mas esses são proibidos. Então, esse tipo de iniciativa é lamentável, inclusive porque nós sabemos que as vacinas aprovadas pela Anvisa no Brasil não têm estudos suficientes em idosos. No entanto, não só é tratado pela própria política de vacinação do governo como uma vacina pronta para usar, para imunizar, como os médicos, né, a classe médica recomenda aí sem nenhuma restrição, sem nenhuma ressalva, como se não existisse o laudo da Anvisa, a vacinação universal, né? Quer dizer, para os grupos que estão colocados aí na frente, incluindo idosos, né? Então, a gente está, de fato, num terreno obscuro, a gente está, de fato, caminhando
em areia movediça nesse aspecto, e de fato, impressionante, me causa perplexidade esta religião da vacina, né? Este assodamento, esta avidez por abrir caminhos, né, para que o imunizante possa ser vendido, né? Na verdade, na prática, é disso que se trata, né? São barreiras, entraves na cabeça deles, né? Teve um líder do governo até que disse, né, que a Anvisa bota um monte de burocracia nessa linguagem, estão fazendo a gente de trouxa. Essa linguagem que eles usam, que eu acho muito estranha e que, no final das contas, é a mais anticientífica possível, porque, na prática, está retirando a autoridade da vigilância sanitária. Bom, e agora sim, já conosco também José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, antes de tudo, boa noite para você. Queria que você falasse sobre esse projeto de lei aprovado ontem no Senado, um texto bastante amplo que trata de vários aspectos relacionados à vacinação contra a Covid-19. Boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor, boa noite a todos. Olha, Vitor, foi uma legislação necessária para regulamentar um assunto emergencial. Tudo muito certo, tudo muito bom, só que não tem vacina na praça. O mercado está conturbado, está sem vacina, uma demanda muito forte. Ninguém, absolutamente ninguém, todos os países. O Reino Unido está tentando comprar vacinas. A Rússia está tentando comprar vacinas e ainda produz uma vacina. Então, assim, o mercado está sem o produto. Então, a demanda em alta e não há como comprar. Diante dessa situação, os produtores, que são os laboratórios, né, estão querendo ganhar dinheiro e tentando se garantir. Esta é a grande realidade. Então, esta religião chamada vacina provocou exatamente esta situação no mercado. Não há como comprar. Autoriza a iniciativa privada a comprar vacina, mas vai comprar onde? Não existe, né? Tá, aí tem um capítulo à parte nessa legislação que a gente já vem falando há um tempo aqui, porque o ministro da Saúde vem batendo na tecla, o Pazuello foi no Palácio do Planalto, já conversou com representantes do Ministério Público, do Supremo, que é o seguinte: a Pfizer exige, nas cláusulas de contrato, né, que o país coloque como foro só os Estados Unidos, Nova York. Pronto, não aceita outro. Senão, não vende a vacina. Ela está numa condição considerada superior. Aí o ministro vem dizendo que tem negociado de maneira firme e a Pfizer também tem ficado ali numa posição muito mais firme, diz ele. Por quê? Porque a Pfizer está numa condição superior de fornecer vacinas. E aí vem o resultado final. O laboratório quer vender 2 milhões de doses. Isso é insuficiente, não dá para o Brasil, não precisa desses 2 milhões, porque existem outros laboratórios. A vacina da Pfizer é boa, mas o que ela exige? Que não seja processada aqui e que os compradores, estados, municípios e tal, sejam os responsáveis diretos e legalmente por qualquer possibilidade de efeito colateral das vacinas que a Pfizer produz. Aí está a grande dificuldade. O ministro, que eu acho que foi muito firme, não deve assinar isso, porque ele vai se responsabilizar no futuro. Não há como você garantir a ninguém que o Ministério Público não possa abrir uma ação contra um laboratório. É monopólio do Ministério Público. É dele essa capacidade de início de um processo. E também o Supremo Tribunal Federal de julgar, né? Agora, com uma lei é possível mudar isso. Então, a lei permite que uma empresa compre ou para uso próprio, desde que no primeiro momento coloque à disposição do SUS todo o produto comprado, o lote inteiro comprado. Logo depois que o SUS conseguir vacinar, pelo menos imunizar os grupos prioritários, aí as empresas poderão dividir. Compra um lote, meio lote para o SUS e meio lote para a empresa. E, finalmente, para os hospitais e clínicas particulares imunizarem o resto da população, evidentemente, mediante pagamento. Então, essa situação.
Essa lei foi aprovada no Senado, tem ainda que passar pela Câmara e já vem essa notícia do Palácio de que o presidente está desconfortável em assinar um contrato, assim, em fazer essa abertura, porque isso aí pode se multiplicar para outros produtos, né? Quer dizer, é um laboratório que, é claro, está numa condição superior, num momento de guerra, querendo tirar uma vantagem absurda e querendo passar por cima das leis brasileiras. E os outros países estão aceitando. Esse é o grande argumento e o que fez o Senado votar essa lei. E antes do seu comentário, Augusto, mais algumas informações sobre a vacinação fora do Brasil. Veja só, a falta de vacina e a desorganização estão fazendo patinar a vacinação na União Europeia. As campanhas dos principais países, iniciadas há quase 2 meses, não chegaram ainda a 10 injeções por 100 habitantes. Na média, só 6% tomaram a primeira dose, um desempenho muito inferior ao do Reino Unido, que começou a vacinar em 8 de dezembro, atingiu as 10 doses por 100 habitantes em 45 dias e já aplicou mais de 27 injeções a cada 100. As falhas da União Europeia são mais de execução do que de estratégia. No ano passado, a Comissão Europeia assegurou o fornecimento de mais 2,3 bilhões de doses de vacinas, suficientes para proteger toda a população do bloco. A realidade mostrou, porém, que só firmar contratos não assegura que a vacina chegue aos braços europeus. No começo deste mês, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, mencionou 3 falhas na implementação das campanhas. Demoramos para autorizar, fomos muito otimistas quanto à capacidade de produção e talvez muito confiantes de que o que pedimos seria realmente entregue. Augusto. É um mercado potencial de 7 bilhões, né, de pessoas, digamos assim. Então, a demanda é muito maior que a oferta. Eu também esperava que a produção dos laboratórios, das farmacêuticas, da indústria farmacêutica, fosse muito mais ágil e mais eficaz. Não é assim. Está faltando vacina no mundo inteiro. Só o Canadá está numa posição mais confortável porque ele comprou o equivalente ao dobro da população de vacinas, o dobro. Então, se tiver de aplicar a segunda vacina, eles têm também. Mas eu não conheço outro país que tenha feito isso. Eu pretendo tomar a vacina, mas eu quero ver o que está acontecendo, né? Ninguém sabe direito, né? Nós estamos servindo de cobaias também pela pressa, ou chamem de velocidade ou pressa, com que tudo aconteceu. Esse negócio da Pfizer, se oferecesse a mim, eu repassava para o Fiuza, para a Ana, para o Zé. Agora eu fico responsável pela vacina da Pfizer, não tem cabimento. O Bolsonaro é chamado de genocida sem ter feito nada. Imagina se a vacina começa a falhar e ele é o responsável. Quer dizer, a Pfizer está fazendo isso, como lembrou o Zé, porque a demanda supera enormemente a oferta e eles estão numa posição confortável. Mas eu quero ver se a Pfizer não vai ceder depois que a produção ficar normalizada, começar a crescer, e do jeito que tem vacina, aí em fase final de testes, daqui a pouco você tem umas 10 na praça, aí vai sobrar vacina daqui a alguns meses. O problema é que você tem essa foiteza, as pessoas querem se vacinar, né? Muita gente quer e não há vacinas. E esse negócio de genocida faz muito bem o Bolsonaro de escapar de mais essa armadilha, porque os caras que o acusam de genocídio não chamam de genocídio o que acontece, por exemplo, em Araraquara. Isso é uma boa, né? O prefeito é do PT, fez o que quis. Bolsonaro nem passou por Araraquara, não fez nada. Já morreu nesse ano o dobro do que morreu no ano passado, ao longo do ano, e ele foi premiado, né, pelo sistema de saúde próximo da perfeição. O Edinho Silva que ele tinha montado, ele não é genocida? Não? Se você faz um raciocínio que consegue, né, enquadrar o Bolsonaro em genocídio, esse então é pior que genocida. E mais, eles estão fazendo agora, vou aproveitar para comentar tudo de uma vez aí sobre a Covid-19. Precisa avisar os moradores de rua do centro, eu moro no centro, eu vejo
que tem um toque de que recolher aí, porque eles continuam nas ruas. Eles não têm casa, né? Eles não foram enquadrados nisso aí, então. Não entraram. Como é que chama, né? Corte de restrição de circulação? De circulação, não é? O nome que o governador deu não é é esse. toque de recolher, sim. E o Brasil é isso aí. Hoje a Folha de São Paulo deu uma matéria dramática na primeira página, mostrando uma família de parentes de um motorista da Folha que morreu. Todos estão sem máscara. Todos, na primeira página, aglomerados. Como se aglomeram todas as famílias que moram em casas muito humildes, ou pessoas desinformadas, ou pessoas que não têm dinheiro para comprar máscara, está lá. E a Folha não pôs pela primeira vez aquilo, sem máscara. Bolsonaro nadou em direção a um aglomerado sem máscara. Está lá, pega a primeira página da Folha de hoje e mostra, você vai ver o absurdo. Então esse negócio aqui no Brasil de querer culpar o presidente da República por tudo que acontece, queriam agora os senadores que ele aceitasse ser o avalista de uma vacina que ainda não foi devidamente testada, porque nem tempo houve. É isso. Oceana. Olha, Vitor, alguns pontos em relação a essa escassez aí de vacinas, né, que muita gente, a gente abre as páginas da imprensa brasileira, parece que é só o Brasil que passa por essa escassez. Agora você trouxe a situação da União Europeia. Aqui mesmo, Vitor, no sul da Califórnia, todo o esquema, o plano de vacinação teve que dar uma parada exatamente pela falta de vacinas, mas não apenas isso. Aqui nos Estados Unidos, apenas a vacina da Moderna e da Pfizer que são autorizadas, né, pelo FDA, que seria a Anvisa aí no Brasil, e também em categorias aí experimentais e emergenciais. E isso quer dizer que não existe aí por parte dos fabricantes, nem por parte da agência, né, do FDA, qualquer responsabilidade aí na eficácia e na segurança. Aqui no sul da Califórnia, a gente viu uma suspensão aí de um lote de mais de 300 mil vacinas da Moderna, porque dentro desse lote, as pessoas que estavam vacinando dentro desse lote, houve um número muito grande de alergias importantes e eles tiveram que suspender esse lote. Então, é muito importante essa responsabilização aí que estamos vendo no Brasil, porque também saiu um dado agora no final de janeiro, começo de fevereiro, que vem exatamente do CDC, que o dado vem do sistema de notificação de eventos adversos de vacinas, que aí contabiliza e monitora exatamente essas alergias e todos os efeitos adversos. E os dados são, assim, um pouco alarmantes, né? 501 pessoas morreram pós-vacina, outras 11 mil tiveram algum tipo de reação adversa num período aí de 45 dias. Entre os efeitos colaterais, 156 são permanentes, 13 abortos, 139 assimetrias faciais e 383 pessoas ofereceram risco de morte. E aí você pode pensar, né, mas é um número pequeno, 300 e pouco, 500 e pouco, mas virou uma roleta russa, né, porque as vacinas, é só entrar, e eu sempre falo, não acreditem no que eu estou falando, entrem no site da Anvisa, olhem ali todo o relatório das vacinas que são empregadas no Brasil, e há ali uma falta gigantesca ainda de pontos importantes a serem comprovados no processo científico das vacinas, e o que impressiona, Vitor, mesmo com tudo isso sendo apontado, ainda tem gente, inclusive Aécio Neves, discutindo a obrigatoriedade da vacina. É uma roleta russa, a gente está vivendo uma roleta russa no Brasil e a gente não pode deixar isso acontecer. Volto a dizer aqui, Vitor, o artigo 15 do Código Civil, as pessoas precisam saber,
a Lei 10.406. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Artigo 15 do Código Civil. É uma loucura. Nós estamos vivendo uma roleta russa em relação à vacinação no mundo. Nós já vamos